Opa pessoal, aqui é o Lono e seguinte. Acho que todos nós conhecemos a história da Chapeuzinho Vermelho. A história de uma menina que usa roupa vermelha, que vai na casa da sua avó, entregar uma cesta porque ela está doente, e no caminho ela encontra o lobo, e todos nós sabemos o decorrer dessa história. Basicamente é uma história que ensina as crianças a não confiar em estranhos. Essa versão foi criada pelos irmãos Grimm, uma versão mais infantilizada da história original, onde não tem final feliz, e foi criada pelo francês Charles Perrault. Mas você já pensou como seria uma versão da Chapeuzinho Vermelho mais adulta, por assim dizer, uma versão de que não tem um final feliz? E bem, o vídeo de hoje traz essa versão para nós. Então, se sentem numa cadeira, cuidado com lobos humanoides e vamos ao conto de... A história começa do jeito que conhecemos. A vovó da Chapeuzinho Vermelho tá doente e a mãe diz a ela para entregar um cesto de doces para a avó. E Chapeuzinho hesita um pouco, porque está muito tarde, mas para não decepcionar a mãe, ela resolve entregar. Já do lado de fora, vemos a preocupação da Chapeuzinho, já que tá realmente muito escuro por estar muito tarde, tanto que ela tem que usar uma lanterna para clarear o caminho para ela. Ao andar um pouco, ela vê uma cena assustadora, diversos animais mortos na floresta. Ela se pergunta quem pode ter feito isso, mas logo ela consegue suas respostas. He did it. You need to run. Get out of here as fast as you can. Go now. E logo encontramos ele. Apresento a vocês o lobo mau da história. Ele pergunta aonde a Chapeuzinho Vermelho está indo, e ela dá a resposta mais inteligente possível. Minha mãe me disse pra eu não falar com estranhos. Mesmo assim, ele insiste, afirmando que ele não é um estranho, mas sim o novo melhor amigo da Chapeuzinho, e pergunta novamente. Aonde você está indo, Chapeuzinho? Ele então responde que está indo entregar a cesta de doces para a avó dela que a mãe pediu, e após ter sua resposta, o lobo agradece e vai embora. Assim, começa uma corrida. Quem chegará à casa da vovó primeiro? E bem, infelizmente nessa corrida, o lobo ganhou. Voltamos para a visão da Chapeuzinho Vermelho na floresta. Ela tá correndo, já que ela ficou bem assustada por conta do lobo e tá com medo de algo acontecer com sua avó. E... ele encontrou ela. Não precisa de pressa, garotinha. As coisas já aconteceram. Não há mais salvação para ela. Após despistar o lobo, ela chega na casa da vovó e ela pensa em se esconder na casa junto da avó.
sem saber o trágico destino dela. Ela entra na casa, mas o lobo mau já está espreita na janela. Ela entra em um cômodo, esperando encontrar a vovó, mas infelizmente ela encontrou a avó da pior forma possível. Come closer. 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 A sua vovó já foi. Agora é a sua vez. E no meio de todo esse caos, a gente se pergunta, aonde está o caçador da história? E aqui ele tá. O nome dele nessa história é Hansel, mas vou chamar ele apenas de caçador mesmo. Ele recebeu os relatos de diversos animais mortos e de vítimas de um certo lobo, então resolveu caçar esse maldito lobo. Depois de andar um pouco, ele acha os corpos dos animais. Ele não demonstra estar surpreso, talvez por já esperar encontrar eles, ou por ser um caçador já tá acostumado com animais mortos. E o engraçado é que um dos animais era o pobre do Tay. He's not just a wolf. You need to kill him. He has our souls. Save me, please. Behind you. Tá? Como assim ele não é apenas um lobo? Tipo, isso é meio óbvio que ele não é apenas um lobo. Ele é humanoide e tudo mais. Isso dá pra perceber. Mas por que o Tails quis dar uma ênfase nisso? E como assim o lobo está com as almas deles? Mas continuando, o caçador começa a achar que está alucinando, até porque animais não falam. Depois de andar mais um pouco na floresta, ele acha a casa da mãe da Chapeuzinho e decide entrar para investigar. Ele acha o corpo da mãe da Chapeuzinho e uma carta, mas ele sente algo estranho, como se mais alguém estivesse com ele Eita, e não é que tinha alguém mesmo? Mas tudo bem, ele afugentou o lobo, não é mesmo? Acho que não, né? Balas não funcionam, Hansel. É tarde demais para usá-las. E assim se inicia a perseguição. O caçador sabe que ele não pode vencer essa luta contra o lobo mau, então ele decide fugir. E que fuga acirrada, porque o lobo mau não sai da cova dele por um minuto sequer. Mas depois de tanta correria, ele encontra outra casa, dessa vez a casa da vovó, e resolve entrar para se esconder do lobo. Ao entrar, ele bloqueia a porta, fazendo com que não reste outra opção, senão... o lobo pular a janela e resolver caçar ele dentro da casa. Ele então busca se esconder em um cômodo que já conhecemos muito bem. Desse cômodo vem um cheiro horrível, mas se for a única forma dele sobreviver, ele vai agarrar essa chance. Ao entrar na sala, ele encontra o esperado, e o que também provavelmente nós já esperávamos, o corpo da vovó.
E pela primeira vez, vemos a personalidade e comportamento estoico do Hansel ser quebrado com apenas uma frase. Outra vítima. No que é que estou próximo? Pela primeira vez, vemos ele demonstrar medo diante de toda a situação. Mas infelizmente, esse desejo dele não será cumprido. Você não tem como escapar. Seu destino está selado. Você vai acabar como elas agora. Você não pôde salvar elas. Você é uma falha. Você merece esse destino. Você não nos salvou? Agora nós estamos condenados para sempre. Fujam de nós agora, Hansel. Você é meu. Cara, que história maneira! E foi bem como eu disse no início do vídeo, isso daqui é basicamente uma adaptação da verdadeira história da Chapeuzinho, já que a verdadeira história não tem um final feliz. E esse realmente não teve, o lobo fez uma chacina nessa história. Matou a vovó, matou a mamãe, matou a Chapeuzinho e matou até mesmo o caçador. E não é algo esperado para um conto infantil. E esse final abre muitas possibilidades e o vídeo sim abre espaço para muitas teorias. E a principal teoria é: como assim o lobo não é apenas um lobo normal? E como assim ele mantinha as almas das pessoas que ele matavam com ele? Essa é uma pergunta que ficou no ar aí. Até agora não teremos respostas. Até um próximo vídeo. E também a outra teoria tem a ver com esse final do Hansel, que abre espaço para duas teorias. A mais pé no chão é que basicamente o que? Tudo que ele estava vendo antes dele morrer pelo lobo não era real, era só ele se culpando, porque poderia ter ido antes, porque deu a entender que ele já havia recebido esses relatos há muito tempo, só que ele não tinha ido resolver isso. Só foi resolver depois que teve o relato das 3 pessoas mortas. E ele deve se culpar bastante por conta disso. E isso fica evidente tanto nesse final, que ele tá numa espécie de purgatório vendo as versões mortas da Chapeuzinho, da vovó e da mãe dela, como fica evidente com a frase que o próprio lobo diz, imputando a culpa de tudo isso em cima do Hansel por não ter aparecido mais cedo para salvar as 3. E a segunda teoria é basicamente algo mais astral, algo que cai no que o Tails disse de que o lobo está mantendo a alma das 3 mulheres, e com isso fez com que as 3 atormentassem ele antes dele morrer. É uma teoria mais astral e teoricamente faz mais sentido com a história, já que cai no que o Tails falou de que ele tá mantendo as almas deles com ele. Mas bem, vai ter uma terceira parte, eu não fiz nesse vídeo, porque não tem muito a ver com a Chapeuzinho Vermelho, mas é basicamente uma terceira parte falando sobre os 3 porquinhos. Então, caso vocês queiram a continuação, só deixem nos comentários que eu vou fazer a continuação. E eu também quero saber o que vocês acharam de eu usar essas vozes para, entre aspas, dobrar algumas partes da história.
Eu sinceramente curti bastante, eu quis inovar um pouco, e se vocês curtirem também eu posso usar mais isso. Eu pretendo usar mais isso para ficar algo mais lúdico, mais dinâmico e algo bem mais legal, mesmo que isso demore um pouco a mais para editar, mas algo bem legal, eu curti. Então, feliz ano novo a todos, vamos nos ver agora só ano que vem. Cuidado com lobos humanoides que mexem com almas e é isso, tchau!